A Rádio Atlan apresenta Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação, Jean Val Elan. Olá, você que nos escuta através da Rádio Atlan, agora com o programa Acompanhando o Mundo, a você o nosso abraço. E estamos gravando esse programa exatamente nessa última semana de fevereiro, fazendo uma espécie de um balanço do mês. E algo profundamente triste e preocupante aconteceu na geopolítica do mundo, mas notadamente na política dos Estados Unidos, no seu setor jurídico, que me chamou muito a atenção. Mesmo a imprensa não dando maiores notícias a respeito disso, nem eu mesmo vi nenhuma análise, nenhum articulista de qualquer jornal, seja dos que eu acompanho, aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, mas ninguém falou. Apenas o fato foi citado, mas não comentado. A que fato eu me refiro? A Suprema Corte dos Estados Unidos, exatamente pelo fato de ter morrido um dos juízes recentemente, ela ficou em evidência, pois que o Partido Republicano tentou praticamente amarrar as mãos do presidente Barack Obama, que é democrata, para que ele não faça nomeação para substituir esse juiz da Suprema Corte, forçando Barack Obama a deixar isso para o próximo presidente. O próximo presidente vai ser eleito ainda no final do ano. Então os republicanos estão fazendo essa campanha terrível para exatamente manter o equilíbrio. Na verdade não é equilíbrio, pois os republicanos têm maioria na Suprema Corte, porque a maioria dos juízes que lá está foi nomeada ainda por George Bush, por outros presidentes, os que Clinton e outras administrações democratas nomearam, compõem a minoria. E um dos aspectos absurdos dessa história é que houve uma votação e 5 dos ministros da Suprema Corte, os 5 republicanos, ou seja, eles foram escolhidos por Bush, por administração dos republicanos. O fato é que esses 5 ministros votaram uma petição que impedia e impede Barack Obama, sabem de fazer o quê? De cumprir com o que a delegação dos Estados Unidos acordou na COP21. COP21 foi a conferência entre as partes que ocorreu no mês de dezembro em Paris sobre a questão ambiental planetária. Foi a 21ª conferência, isso vem ocorrendo desde 1992. Essa foi a 21ª e, pasmem, eu já fiz esse comentário em outros programas aqui da Rádio Atlan. Essa foi a primeira das 21 conferências em que pela primeira vez os Estados Unidos ousou concordar com uma carta proposta em que apenas você concorda, mas não se compromete em fazer nada. Ou seja, daqui a 5 anos é que vão avaliar o que foi acordado em dezembro de 2015
E o que é que foi acordado em dezembro de 2015? Que o país que pudesse melhorar ou diminuir a sua produção de gás carbônico, que o fizesse. Que o país que pudesse investir em novas tecnologias, que buscassem a produção de energia limpa em vez da energia suja, que atualmente é utilizada com base no carbono, com base em combustíveis fósseis, o fizesse. Mas assim, e se daqui a 5 anos se chegar à conclusão que nenhum país fez? Qual o problema? Nenhum. Não há nenhum problema. Isso é só uma carta compromisso. Isso não é. Quando eu era criança, as coisas eram de brinca ou de vera, ou seja, ou de brincadeira ou de verdade. Né? Parece que esse acordo foi de brinca, mas já foi saudado por toda a imprensa mundial, inclusive. Eu já critiquei isso aqui em outros programas da Rádio Atlas, como um grande acordo, e eu acho um absurdo o fato da imprensa mundial não ter percebido que toda essa exultação, isso é ridículo, porque ninguém chegou a canto nenhum, a lugar nenhum. Não se evoluiu, não se evoluiu sim, porque finalmente chegou a um acordo. Mas esse acordo é só teórico, foi só escrito, mas assim, é só um acordo, não há problema, ninguém tem que cumprir. Mas é isso que a imprensa mundial saudou como sendo a grande conferência do clima até hoje, a vida em Paris, no ano 2015. É exatamente a 21ª conferência entre as 195 nações do mundo, que em chegando a lugar algum, pelo menos conseguiram todas concordar com a carta proposta, cujos signatários todos assinaram, mas dizendo que eles concordam que deve-se buscar isso, mas se não se buscar também não há problema. Pois muito bem, uma carta cujo conteúdo já é vazio, pois que não há, além do compromisso informal, sequer um compromisso formal da parte das nações. E ainda assim, só porque a delegação dos Estados Unidos concordou com isso, a Suprema Corte norte-americana, no seu viés republicano, pois o viés democrata apoia essa postura dos Estados Unidos, esses juízes impediram o governo norte-americano de continuar com essa proposta e impediram o governo norte-americano de reconhecer que há um problema ambiental em andamento, em curso. Bem, esse impedimento aí é impedimento subjetivo, porque pode ser entendido de outras formas, mas como eu disse, como eu não vi nenhuma análise, nem no New York Times, nem nenhum jornal dos Estados Unidos, na Europa, nem na Inglaterra, ninguém falou nisso. Nem a própria França, que poderia criticar essa postura dos Estados Unidos, já que Paris foi a sede da COP21, dessa 21ª conferência entre as partes, no mês de dezembro último, mas não houve reação. Então, em tese, se isso pode parecer absurdo ou não, mas diante da minha sensibilidade, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. O governo norte-americano está impedido de reconhecer a questão ambiental e de levar adiante a simples postura de acordar, de concordar em torno de que é necessário se discutir a questão, porque basicamente foi isso que eles concordaram. Aí, como cidadão planetário, eu fico indignado. Por quê? Porque o problema ambiental existe. Os próprios estadunidenses sabem disso, mas o Partido Republicano e os seus fiéis seguidores
porque esse partido se assenta na riqueza das empresas que produzem petróleo, armas e outras áreas da economia norte-americana. O fato é que essa visão republicana, essa visão de mundo republicana que pariu Donald Trump como sendo o seu candidato, pelo menos até agora, essa questão absurda dessa visão retrógrada, com esse candidato mais louco ainda, que eu não sei se você que me assiste, caso você tenha assinatura cujo canal da Globo News apareça, na Globo News aparece, de vez em quando, lá nos intervalos, uma propaganda que Donald Trump colocou na mídia americana de meninas dançando e cantando uma musiquinha que diz assim, que Donald Trump vai usar da força para destruir os islâmicos, para fazer com que o império da força norte-americana prevaleça sobre o resto do mundo, e etc. Olha, mas me lembrou o nazismo, me lembrou a mídia nazista nos anos 30, dominando a mentalidade alemã. Mas é a mesma coisa, é impressionante o processo de Donald Trump, que não tem compromisso com nada de razoável. E os republicanos e Donald Trump. Aliás, os próprios republicanos são assustados com o fato de Donald Trump estar sendo o vencedor. Eles agora estão caindo na real. Trump já passou por algumas primárias e ele tem sido e continua sendo o número um. Se a coisa não mudar na próxima, provavelmente vai ser ele, o candidato dos republicanos. E isso é muito sério. Porque qual é o problema? O problema é que essa mania que as repúblicas desse planeta fazem com que o setor judiciário tenha os seus prepostos escolhidos por lista tríplice, na qual o presidente do executivo, o presidente da república é que escolhe o grau de dívida de alguém que é escolhido por um presidente. E a coisa nos Estados Unidos é muito pior do que aqui no Brasil, porque alguns ministros do STF aqui no Brasil, todos têm que falar, todos têm que passar a falar com todos os senadores, governadores. É um absurdo que pessoas tão qualificadas como os juízes, os procuradores, que se candidatam a vagas de ministro no STJ, no STF, tenham que sair falando com senadores, deputados. Isso é um absurdo. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. E a turma que é eleita aqui no Brasil, pelo menos a gente observa, em cada 10 tem uns 5 ou 6 que falaram, tiveram que fazer toda a liturgia daquele processo, mas são independentes, são decentes. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos tem um viés lá. Os caras são partidários, os caras que foram nomeados por um partido republicano, democrata, eles seguem o viés do partido. Isso é um absurdo. Nós precisamos defender que o judiciário das nações, os seus prepostos, os seus ministros, embargadores, sejam eleitos pela própria comunidade do judiciário. E não ter que se submeter, não ter que submeter isso a presidente de república, a Câmara lá no Senado, que vai entrevistar o cara, entrevistar alguém que já foi juiz, já foi procurador. Isso é desnecessário, isso é ridículo. Aqui nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, a gente deixa essa reflexão aí para você, nessa primeira parte do nosso programa Acompanhando o Mundo, dizendo da nossa preocupação de como é triste saber que as Supremas Cortes das Nações têm ainda seus representantes submetidos à conveniência
de presidentes de república, e aí a independência entre os três setores que assentam ou que dão sustentabilidade à república, ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário, esse tipo de postura fere a independência do judiciário. Eu, particularmente, vejo isso com olhos tristes e penso que nós temos que evoluir na noção de cidadania planetária e defender reformas, sim, nessas constituições, porque isso é um atraso, isso é anacrônico, isso somente permite atitudes primárias, primitivas, anacrônicas como essa da Corte Suprema dos Estados Unidos. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Acompanhando o Mundo aqui na Rádio Atlan. E nesse segundo bloco nós vamos ressaltar um importante ciclo de negociações que está ocorreu ao longo de todo o mês de fevereiro desse ano 2016, entre a Inglaterra e a Europa. Os 22, 23 países que atualmente compõem a União Europeia têm negociado com a Inglaterra sua permanência, ainda que a Inglaterra não seja da zona do euro, tem a sua moeda própria, a libra esterlina, mas a comunidade europeia está lutando contra a possibilidade real da Inglaterra sair da posição de membro dessa organização europeia. Desde Margaret Thatcher, que o lema em inglês, e quem cunhou esse lema foi a própria Margaret Thatcher, ela dizia, quando do início dessa unificação europeia, ela dizia: nós estamos com vocês, se referindo aos europeus, mas dizia: nós estamos com vocês, mas nós não somos vocês. Ou seja, os ingleses sempre disseram para os seus irmãos europeus, que reconheciam a vizinhança geográfica, obviamente, participavam de um mesmo processo histórico, de um passado que os ligava totalmente em guerras, em comércio, em ascensão, em decadência, mas os ingleses não eram europeus. Eles não assumiam essa identidade. O interessante é que quando você chega na Inglaterra, por exemplo, na região da Cornualha, quando você fala com algum inglês da Cornualha, os mais bem-humorados, com aquela fleuma inglesa, eles dizem: eu não sou inglês, eu sou Cornish, ou seja, ele é da Cornualha, é a expressão inglesa para definir essa etnia. Por isso que lá tem o País de Gales, por isso que lá tem a Escócia, que são componentes da chamada Grã-Bretanha. Mas a Inglaterra tem disso, essa coisa de exaltar ou ressaltar a sua etnia anglo-saxã, saxônica, mas não se reconhece como europeu. Eles têm um preconceito, têm um ranço, sim, com a Europa em termos de etnia. E David Cameron, que é o primeiro-ministro atual da Inglaterra, junto com toda a comunidade europeia, passou longos meses, 2 meses, janeiro e fevereiro do ano 2016, em negociações de toda a ordem com a comunidade europeia, mas todas as prerrogativas, todas as cartas que ele podia colocar na mesa de negociação foram muito estudadas. A União Europeia abriu mão de tudo que podia abrir, mas
Mesmo em outras coisas que eu pensava que os europeus não iam abrir mão, porque seria reconhecer um status para a Inglaterra como se fosse até meio que superior, e a Alemanha faz de tudo para que a Inglaterra permaneça, mas a França tem uma certa postura de independência em relação aos demais membros da comunidade europeia e não facilita muito, mas facilitou. E por incrível que pareça, a única cláusula que sobrou nesse acordo, apesar de ter sido sobejamente estudada, e mesmo diplomaticamente ela foi considerada como uma cláusula superada, mas não foi, que é a questão das fronteiras. Qualquer pessoa pode se movimentar livremente em qualquer um dos países da União Europeia. Você não precisa se apresentar na alfândega e praticamente ninguém lhe para. Então, a Inglaterra, em fazendo parte da União Europeia, deveria também ter essa questão abolida, mas não, eles não abrem mão. Isso implica dizer que seria a única exceção na União Europeia, caso a Inglaterra fosse permanecer como membro, mas os ingleses não querem abrir mão, principalmente devido à questão agora dos refugiados, pois que a França está com aproximadamente 4 a 5 mil refugiados distribuídos em acampamentos lá no norte da França, ou seja, próxima região que faz fronteira com o oceano que separa a França da Inglaterra, lá no norte, torno a dizer. E os ingleses morrem de medo que esses refugiados, que são principalmente da Síria, do Afeganistão, do Sudão, invadam de vez a Inglaterra, e os problemas são muito, muito desagradáveis que estão ocorrendo. Em resumo, a União Europeia não sabe o que fazer com os refugiados que ela acolheu, e a Inglaterra muito menos quer receber ou quer dividir esse tipo de ônus e não quer permanecer na União Europeia com a fronteira aberta. Ou seja, isso implica dizer que se a União Europeia se submeter a essa questão da Inglaterra, não serão só os refugiados, é qualquer cidadão que surja, melhor dizendo, que suba da Europa para a Inglaterra, seja de trem, de avião, de navio, que são as formas como se vai, tem que se submeter à alfândega na entrada. E isso, para os europeus, é terrível, para o orgulho deles é terrível, ter que se submeter ao crivo britânico. Mas, enfim, por que esse assunto ele é muito importante? Porque ele é uma situação emblemática da nossa dificuldade de nos constituirmos como uma só família na Terra. Nós não sabemos tratar dos resquícios e das consequências do passado, e aqui me refiro exatamente aos refugiados que vêm do Oriente Médio e da África, mas a França, a Inglaterra não podem esquecer que no século XIX, diplomatas desses dois países se sentavam com o mapa da África na frente deles, pegavam a régua e dividiam uma região, dizia, pronto, essa parte aqui é sua, da França, essa parte aqui é minha, da Inglaterra. E o Império Britânico dominou a Índia, dominou parte do Oriente Médio, dominou... Ou seja, as nações europeias roubaram descarada e criminosamente, durante o século XIX, essas regiões de onde hoje os refugiados buscam guarida, né? Ou seja, eles roubaram, eles inviabilizaram essas nações, de certa forma. Essas nações, até hoje, enfrentam problemas de etnia, de religião, de pobreza, de subdesenvolvimento em níveis absurdos. E agora que a intolerância religiosa e política lá se faz presente, e ainda como resultado da política expansiva dos impérios da Terra, e Inglaterra e França fazem parte disso, fizeram parte e ainda fazem parte, seja pela omissão ou pela postura imperial que ainda tem,
omissão em alguns assuntos e ganância comercial política em outros, mas essa é uma situação que mostra que a própria parte, entre aspas, culturalmente mais evoluída do mundo, que é assim que os estudiosos apontam a Europa não sabe o que fazer com o, entre aspas, lixo humano, porque, entre aspas, porque os refugiados estão sendo tratados na geopolítica do hemisfério norte, principalmente europeia, como lixo humano, ou seja, ninguém quer. Não, mas esses países realmente têm razão, porque esses refugiados são islâmicos, não são qualificados, já eram a classe mais desqualificada nos seus países de origem, que seja. Não é bem assim não, porque tem muita gente da Síria, muita gente com formação intelectual privilegiada, com história decente, mas a situação da Síria é tão absurdamente insustentável, insuportável, que famílias inteiras estão saindo de lá e desesperadamente buscando um lugar para viver. São pessoas boas, maravilhosas, alguns ricos ou tinham riqueza, mas acima de tudo com educação, com qualificação. Claro que também há pessoas que não têm educação e que estão indo no meio, que nunca tiveram essa possibilidade, mas pouco importa. Qual é o problema da consciência humana? É que nós temos que pôr a mão na consciência, olhar para esses cidadãos como sendo nós mesmos. É assim que a coisa funciona. Isso é o amor incondicional, é a ousadia política. O problema é que a França diz, mas eu não estou conseguindo dar conta dos cidadãos franceses. Como é que eu vou dar conta de refugiados? Já tem muitos que nós recebemos, demos cidadania e se tornaram terroristas. Então, o assunto não é fácil. O multiculturalismo, que é uma das questões que mais se discute nessa hora do encontro entre uma visão islâmica e uma visão católica, cristã, essas duas visões quando se encontram na Europa, ou mesmo o ateísmo convivendo com visão religiosa, isso tudo é muito complicado. Isso tudo necessitaria que os seres humanos que tratassem desse assunto fossem muito evoluídos, o que não é o caso, nós não somos. Nós, atuais cidadãos terráqueos, ainda que a espécie humana tenha uma capacidade maravilhosa de poder evoluir e se tornar o que ela quiser, mas nós, atuais seres humanos, temos muito ainda que evoluir para aprender a tratar, ou conseguirmos tratar com decência e dignidade desses assuntos que importam a todos nós. Não, mas esse problema é lá longe daqui, não. Nós somos uma só família, nós somos uma só nação humana vivendo na Terra. Nós temos que ter noção precisa da ligação, da interconectividade que existe entre todos nós. Infelizmente, parece que muitos de nós teremos que morrer, outras gerações terão que vir, os problemas ambientais irão imperar para que nós possamos acabar com a cretinice tanto daquele que vem como refugiado e não consegue ter o discernimento para procurar se enquadrar às leis do país que o recebe e se tornar um cidadão produtivo, respeitoso, que obedece às leis, como também daquele que, entende o seu país todo organizado, recebe uma horda de cidadãos que vêm de um país desorganizado. Esse tem que se lembrar. Eu tenho que contribuir com isso, porque a minha nação já invadiu a nação de onde hoje esses refugiados vêm e já acabou com tudo lá. A África tinha o maior rebanho bovino do mundo. As nações europeias acabaram com isso no século XIX. Hoje você mal consegue ver uma vaca na África, desculpem o exagero. Mas é um fato. A África foi roubada. O Oriente Médio foi roubado. Então, assim, é o jogo da história. É o ciclo da vida se realizando a cada giro da Terra e é uma mesma peça sendo encenada. Nós, atores, atrizes e testemunhas ao mesmo tempo do processo político, temos que participar desse processo de forma consciente. O programa Acompanhando o Mundo tenta selecionar
assuntos, os temas mais interessantes para a nossa reflexão. E a gente então oferece aí para vocês essa temática que é uma realidade, que vai esperar que os ingleses votem agora no final de março, se permanecem ou não na unidade europeia, na comunidade europeia, e o assunto é muito complexo. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Voltamos com o nosso programa Acompanhando o Mundo aqui na Rádio Atlan para o seu terceiro bloco. E agora vamos analisar um outro aspecto que vem ocorrendo na geopolítica mundial, e esse conflito vem ocorrendo há muito tempo, desde o século IX, quando os descendentes de Ali, o genro de Maomé, criaram a componente xiita do islamismo, que veio disputando com os seguidores da Sunna, ou seja, das interpretações que os califas faziam do Alcorão, se chamam hoje sunitas. Então, sunitas e xiitas são islâmicos, mas de componentes diferentes, e desde que, ao longo dos séculos 7, 8, 9, quando o Islã foi se expandindo por outros povos, por outras nações, essa disputa começou a ocorrer, e há mais de 1.200 anos que ela continua acontecendo. E hoje, século XXI, nós vemos a questão xiita versus sunita de forma emblemática, praticamente posta como sendo o produto da geopolítica de dois países, de duas cidades. Tudo isso que nós estamos vendo há anos de confronto no Oriente Médio, excetuando a invasão absurda que os Estados Unidos fez no Iraque, movido pelos cálculos de Bush, o primeiro presidente da família Bush, e depois de George Bush, seu filho. Esses dois cidadãos, talvez por interesses inconfessáveis, já que essa família e outras têm relações comerciais com a própria família Bin Laden, e muito, mas muito mesmo, de negócios milionários e bilionários já foi engendrado por essas duas famílias. Então, na hora em que você vê o Iraque invadido e via as empresas de Dick Cheney, que era o vice-presidente de George Bush, praticamente dominar o cenário no Iraque, na parte de segurança, de logística, na hora que você vê as famílias sócias de Bush dominando postos de petróleo, etc. e tal, aí você se pergunta, mas será que essas famílias estão usando os Estados Unidos para invadir o Iraque apenas para se locupletarem? A pergunta é, mas você ainda tem alguma dúvida? Os fatos apontam para possibilidades de conclusão muito complexos. Então, assim, essas conclusões se tornam complexas porque os fatos são complexos, e a leitura dos fatos, qualquer ser inteligente fazendo, ainda que com toda prudência, na hora em que ele junta A mais B, ou A com B, ele nota a sequência lógica do processo e diz, mas está todo mundo vendo e é assim mesmo? É assim mesmo, todo mundo vê, acontece, repete-se, sempre se repete, e assim a humanidade tem caminhado nesse aspecto. Então, 1.200, 1.300 anos de luta entre xiita e sunita, e hoje Teherã versus Riad, Teherã, capital do Irã, Riad, capital da Arábia Saudita. Então, o Irã é o maior país xiita, talvez o único país xiita do mundo, né? E
A Arábia Saudita é o maior país sunita do mundo. Então, o sonho do grande califado sunita, já que os sunitas é que seguiam os califas, os xiitas seguiam Ali, o genro de Maomé. Então, o sonho do grande califado é dos sunitas. Né? O Iraque tinha Saddam Hussein como sendo um sunita, e aquilo lá já era o protótipo de uma tentativa de um califado, mas hoje em dia o Iraque está dividido em 3 ou 4 países, basicamente. Né? O Iraque acabou-se, a gente não pode mais nem falar em Iraque. Mas o fato é que a guerra continua, ou seja, o mesmo processo de luta entre xiitas e sunitas. Os sunitas tentando criar o califado, vocês sabem aonde? Não, é lá no Oriente Médio. Né? Não, não é, na Terra inteira. Esse é o objetivo, mas como eles não conseguem, então vão começar pelo Oriente Médio. O ISIS, o tal Estado Islâmico, tem como sonho exatamente esse de criar um califado, e por isso que o ISIS é um Estado, entre aspas, terrorista, mas sunita. O fato é, nós vamos até quando com isso? Será que se nós vivermos mais 500 anos, xiitas e sunitas ainda vão estar disputando? Será que daqui a 3.000 anos, se ainda existir vida na Terra, ainda vai existir xiita e sunita? Ah, não, mas aí são as tradições religiosas que são importantes. Será que as religiões estão ajudando ou estão perturbando a cabeça dos seres humanos no sentido de uma evolução limpa, sem essas confusões anacrônicas, primárias, primitivas, que atentam contra o bom senso, contra a lógica, contra uma compreensão esclarecida dos fatos? Na antiguidade, muito antes do Império Romano, a que eu me refiro, há 4.000 anos atrás, 3.800, 3.500 anos atrás, mesmo 3.000 anos atrás, durante esse período todo aqui que eu estou falando, existia o Império Assírio, o maior império da antiguidade. Hoje não existe mais nada. A Síria é o restinho do Império Assírio. Já pensou se as religiões dos assírios, dos caldeus, dos babilônicos, ainda fossem as religiões que nós tivéssemos que, hoje em dia, no século XXI, cultuar? Ah, você vai dizer que coisa boa, ainda bem que não é. Mas qual a religião que você hoje participa? Ela tem quantos anos? Ah, não, sou cristão. São 2.000 anos de história. O cristianismo, apesar da reforma protestante e de outras, nunca se reformou para melhor. É a mesma coisa sempre. As religiões estão estacionando os seres humanos em crenças antigas, em comportamentos antigos, em leis antigas, em sentimentos doentios e envenenados promovidos por antigos ódios dos quais ninguém consegue se libertar. Por quê? Devido à fidelização fundamentalista que todo ser humano que nasce numa família xiita se torna ardentemente xiita. Todo ser humano que nasce numa família sunita se torna ardentemente sunita. Então, enquanto existiam as religiões impondo, através dos pais, um tipo de crença aos novos que chegam na Terra, a cretinice humana sempre vai estacionar em torno dos mesmos valores e jamais será varrida desse palco planetário. Ah, então quer dizer que a gente teria que se livrar das religiões? Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou falando é muito mais complexo que isso. O problema não está na religião, é no modo como a gente vive religião. A religião taoísta não faz mal a ninguém. A religião budista não faz mal a ninguém. A religião islâmica também não faz mal a ninguém. Agora, alguns segmentos do islamismo, como alguns segmentos do cristianismo, fazem mal à vida. Por quê? Porque não a homenageiam. Por quê? Porque através dessa
crença fundamentalizada, enlouquecida, fanática, de matar em nome de Alá, matar em nome de Jesus, matar em nome de Maomé, matar em nome seja lá do que for, para se beneficiar de glórias, de chegar no céu e receber medalha de honra ao mérito, 70 virgens, ou ter uma banda de música lá tocando a retreta porque chegou a autoridade maior porque matou em nome de Deus. Esse tipo de crença cretina. Ah, mas o cristianismo fez isso, fez e fez pior. Ainda obrigou você a comprar indulgências no livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, para quando você morrer, mostrar a indulgência que você pagou à igreja para perdoar os seus pecados para poder entrar no céu. Você tem que chegar no céu com ingresso para mostrar São Pedro, desculpem a ironia. Então, assim, o problema não é dessa ou daquela religião, o problema é a inabilidade que nós, seres humanos, temos em lidar com as religiões. Então, se essa inabilidade continuar produzindo feiuras, como até hoje as páginas históricas demonstram, que infelizmente as religiões provocam isso, o que é que as gerações do futuro aqui na Terra vão ter que fazer, se não conseguem reformar a religião? Vão deixando isso de lado até que elas se acabem. E é por isso que as novas gerações buscam espiritualização e não necessariamente a religiosidade. Você não precisa ser religioso para ser um cidadão espiritualizado. Você pode se espiritualizar sendo religioso, vivendo da forma mais bonita a sua religião. Mas você pode se espiritualizar sem pertencer a nenhuma religião. Ninguém precisa disso. Ah, não, mas a crença de Deus é muito importante. Importante para quem, cara pálida? Não é melhor alguém que, em acreditando que matar em nome de Deus faz bem, não seria melhor alguém que não acreditasse em Deus, mas pelo menos também não matasse ninguém? Óbvio que sim. A dignidade não depende da crença em Deus. A dignidade depende se o ser humano tem ou não tem um código filosófico de conduta. Deus, o verdadeiro Deus, vai ficar muito feliz no dia que nós nos desligarmos dos falsos conceitos de Deus que nós temos. E ainda que nessa busca fiquemos um tempo sem acreditar nele, mas a gente tem que se livrar desse lixo de conceitos equivocados que envenenam o psiquismo das pessoas na Terra, para poder arejar a mente e tentar buscar um conceito mais evoluído, uma forma de vida superior que possa, de nossa parte, homenagear ao Deus da nossa crença, seja ele quem for e o que for. Mas do jeito que a coisa está, se for assim, pessoal, xiitas e sunitas vão continuar a dominar parte do processo histórico, como árabes e judeus vão também continuar a dominar parte do processo histórico, como as disputas das religiões intolerantes irão dominar sempre o processo histórico na Terra. Observem que tem as religiões que não promovem intolerância nem violência. Budismo, taoísmo e outras. Mas tem umas que são impositivas e provocam. A gente precisa evoluir nesse ponto. Então, que os xiitas de Teherã e os sunitas de Riad, as capitais, respectivamente, do Irã e da Arábia Saudita, possam se pacificar, mas caso não façam, caso continue enchendo o mundo com sua intolerância, com a fumaça dos seus piores pensamentos e sentimentos, vamos torcer que as novas gerações que vão substituindo as atuais possam nascer e terem foco das suas consciências voltadas para outros painéis da vida, porque infelizmente o modo como nós fazemos política, o modo como nós vivemos as religiões, o modo como nós nos inabilitamos a tratar da vida como sendo uma jornada filosófica, um passeio filosófico pela eternidade, como a gente não consegue fazer isso, a gente ainda tem que depender que outros nos digam naquilo que a gente tem que acreditar ou não. E esse é o problema dos sunitas e dos xiitas. São as autoridades religiosas dessas duas vertentes que, quando bem seguem o seu processo de espiritualização, fazem da religião uma coisa boa de se seguir. Mas
Existem clérigos xiitas e sunitas que formam a mentalidade dos jovens para a guerra, para a disputa, para a chamada Guerra Santa. Aí não tem futuro que possa suportar esse tipo de esquisitice que hoje impera no nosso presente. Precisamos trabalhar muito para mudar esse estado de coisas. Então, fica aí a reflexão do programa Acompanhando o Mundo. Vamos torcer e esperar que o programa de hoje possa ter nos ajudado a manter a mente aí aberta para acompanhar os fatos das eleições norte-americanas, da questão europeia, da integração com a Inglaterra, a questão da disputa entre Riad e Teherã em torno dos sunitas e xiitas, na busca do domínio do Oriente Médio e de aspectos da luta terrorista. Vamos torcer que você possa refletir sobre tudo isso aí e ter a sua própria opinião, que é muito importante. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade com o nosso programa Acompanhando o Mundo aqui na Rádio Atlas. Até lá. Você ouviu Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação Jean Val Elan.